Quando nós assumimos os nossos mandatos, a gente faz um juramento à Constituição. É a Constituição que fala do poder soberano da própria população, uma Constituição que tem como princípio fundante os próprios direitos. E nós temos um parlamentar que está em um outro país sabotando a própria nação. Isso é crime de lesa pátria. Veja o que disse Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Se houver um cenário de terra arrasada, pelo menos estarei vingado desses ditadores de toga. Não tem que ter mandato parlamentar, tem que ser cassado, Está contra a própria democracia, está atentando contra os interesses da própria nação, cometendo crime de lesa pátria, utilizando-se de um gabinete, inclusive de um assessor que ganha por volta de R$23 mil, que tem trabalhado cotidianamente contra os interesses nacionais. Foi ele também que disse que iria trabalhar incessantemente para que não houvesse qualquer tipo de acordo entre o governo estadunidense e o governo brasileiro acerca do tarifaço. Então, nitidamente, está trabalhando contra os interesses da própria nação. Porque, veja, fascistas sempre são autocentrados, não é? Fascistas nunca têm a capacidade de sentir a dor do outro e de raciocinar para além dos seus próprios interesses muito imediatos e, via de regra, extremamente mesquinho. E não quer e não aceita a diversidade, não aceita o contraditório. Então, portanto, nós deveríamos aqui estar trabalhando para que, e já solicitamos e já requeremos isso, para a cassação de Eduardo Bolsonaro. Não pode ter um mandato parlamentar, porque é um mandato que é um mandato que foi concedido pelo povo, que deve representar o próprio povo, representar o nosso próprio país nos seus interesses e não ser utilizado para que haja uma sabotagem à própria nação. Eu penso que essa é uma discussão que precisamos fazer em tudo quanto é canto deste país, para que nós possamos dizer que Eduardo Bolsonaro, não pode carregar um mandato parlamentar que está sendo utilizado para sabotar a própria nação e a própria democracia. Eu acho muito engraçado que o líder do PL, ontem, numa discussão, dizia que nós estamos pregando a paz. Bom, ele disse que estava abrindo uma guerra contra o próprio Brasil. Estava abrindo. Se vocês querem guerra, vocês terão guerra. E ontem ele dizia, não, porque nós estamos aqui trabalhando numa paz. A paz que eles querem é a paz de tirar o poder deste país e das suas instituições que precisam ser fortalecidas, de estar, enfim, julgando e responsabilizando aqueles que tentaram, inclusive, tramar mortes políticas. Deputada, eles serão punidos? Nós vamos lutar para que sejam punidos. Porque isso é um golpe continuado. Quando eles tentam sequestrar a pauta da nação, quando eles tentam sequestrar o próprio parlamento, eles estão dizendo que o parlamento só pode existir se for para defender as suas próprias pautas, que são pautas de uma impunidade para criminosos e para golpistas. Nós vamos lutar para que sejam punidos. E eu acho muito estranho que alguns falam, não, nós temos que mudar o regimento para que fique nítido de que não se pode ocupar de forma violenta ou de forma agressiva a presidência da casa. Bom, mas isso já está posto que você não pode usurpar da condição de presidente para impedir que haja o exercício da própria presidência da casa e o exercício do próprio parlamento. Já existem material absolutamente farto, material que está posto, que o Brasil inteiro viu, que justificam que estes parlamentares sejam punidos de forma muito célere, para que nós possamos dizer que não há nenhum tipo de pacto dos mais tímidos ou dos mais explícitos com esse tipo de comportamento, que é um comportamento ditatorial e é uma expressão de um golpe continuado, não é? Exato, até porque não condiz, né, a forma como eles tratam os deputados de esquerda, os deputados progressistas, né, veja o caso do próprio Glauber Braga, não é, sendo que eles agiram com violência, tomaram, né, o Congresso, a própria, né, Zanata usando a criança de uma forma tão absurda e depois querendo fazer uma falsa equivalência às mulheres deputadas que levam em dias normais, né, deputada, para conhecer o que é um sistema democrático, entender qual é o trabalho da mãe. Uma coisa é você levar seu filho, né, e sua filha para o Congresso num dia normal, outra coisa é você usar aquilo como, né, uma arma de retórica, né? Pois é. Né? É tão absurdo que a gente fica até com pudor de usar, mas é escudo. Né? Eu vi uma postagem dela que ela dizia, bom, vocês acham, acho que ela fazia uma consulta para os seus apoiadores ou seguidores, e ela dizia, bom, vocês acham que eu devo voltar para a mesa diretora e tal, enfim, ou eu devo proteger o meu bebê? Então, veja, ela disse, eu devo voltar
ou devo proteger o meu bebê? Então, quando ela faz esta fala, ela tinha consciência de que aquela postura de utilizar uma criança como escudo era uma postura que não protegia a criança, não protegia o seu bebê. Então, portanto, ela mesma, ao falar isso e ao tentar fazer esta consulta, o que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Volto para lá ou protejo o meu bebê? Então, ela mesma confessa que estava colocando em risco o seu bebê. Nós tínhamos a Polícia Legislativa absolutamente paramentada para a possibilidade de um confronto, havia a possibilidade de um confronto, um processo que você não sabia exatamente como seria o seu desfecho, e ela ali com o seu bebê. Aliás, eles que dizem que protegem as crianças, em verdade, a proteção que eles querem dar às crianças e aos adolescentes, ela só vai no limite de não regulamentar as redes sociais, porque proteger crianças, com tudo que nós estamos vivenciando de exploração, de mercadorização das próprias crianças nas redes sociais, do que nós vivenciamos aqui em Brasília, da morte de uma menina em função de um desafio a partir das redes sociais, proteger crianças significa regulamentar as redes sociais. Mas o que eles dizem? Nós também protegemos as crianças, vamos trabalhar para aumentar as penas, mas, em verdade, eles querem deixar as mídias e a rede social absolutamente livre para promover qualquer crime de atentado contra os direitos das próprias crianças e atentados contra a própria verdade, estímulo do próprio ódio e atentados contra a própria democracia. Então, portanto, são, de certa, muito hipócritas, eu diria. É muito cinismo, muito cinismo. É muito cinismo, exato.